Bora resolver a quinta questão mais difícil de humanas do Enem 2025. Ela ficou aí no top 5, é uma questão de filosofia do direito. Muita gente errou essa questão aqui, tá? Olha só o que ela dizia. O direito não é a justiça. O direito é o elemento do cálculo. É justo que haja um direito, mas a justiça é incalculável. Ela exige que se calcule o incalculável. E as experiências aporéticas são experiências tão improváveis quanto necessárias à justiça. Isto é, são momentos em que a decisão entre o justo e o injusto nunca é garantido por uma regra, no caso, por uma lei. Jacques Derrida, A Força da Lei, Filosofia do Direito, né? Aqui, de acordo com o texto, ainda que estejam em desconformidade com o ordenamento jurídico, são exemplos de ação justa. Vamos contextualizar aqui. Jacques Derrida vai trazer o seguinte pensamento. Existe o direito, que é a lei, e existe a ação justa, a justiça, que nem sempre está garantida na lei. Bom, vamos exemplificar um pouco melhor para que você possa entender. O direito, ele é o ordenamento, ele é um cálculo, ele é a regra que é feita. Mas dependendo do contexto, da época, da política, esse ordenamento, essa regra, ela não é justa. Ela não pode, muitas vezes, ser considerada correta. E aí, quando falamos de justiça, agir de maneira justa exige um pensamento que muitas vezes é incalculável. Muitas vezes um pensamento que vai contra as regras, mas é o correto, é o justo. Vamos dar uns exemplos aqui. Mahatma Gandhi, que contra a colonização, é um mecanismo de desobediência, é algo que vai contra a lei da época, mas é uma ação justa. Podemos falar aqui de Martin Luther King, ou seja, movimentos ali civis, onde ele se levanta contra medidas e regras que existiam ali nos Estados Unidos, que eram medidas que iam contra a população negra. Outro exemplo, né, no ônibus, Rosa Parks já caiu na prova de humanas do Enem, né, quando ela se recusa a levantar de um banco de ônibus para ceder o lugar dela a uma pessoa branca naquele ônibus. Porque, pela lei, ao ter uma pessoa branca, negros deveriam levantar e ceder o lugar. Ela se recusa, ou seja, ela desobedece o ordenamento, ela desobedece a lei, mas ela desobedece porque aquilo não era justo. E aí isso é um caso de justiça. Então, a ação justa é muitas vezes agir de uma maneira que pode ser contra o ordenamento, contra a lei, né? É isso que Derrida está querendo dizer aqui. Então ele vai dizer aqui, ó, são exemplos de ação justa, ou seja, uma ação que envolve justiça, mas que pode ir contra o direito. Letra A, casos de desobediência civil. Então, por exemplo, casos de desobediência civil pode ser casos de ordenação justa, dependendo o regime ali político que você vive, né, dependendo qual é o tipo de lei. Então, às vezes, o direito, ele calcula, ele planeja, ali ele legisla, né, julga, só que nem sempre é justo. E aí existem os casos de justiça, certo? Letra B aqui diz, ó, repressões do aparato estatal. Repressão do aparato estatal é um mecanismo que utiliza da força da lei. Então aqui não é casos justos, ou seja, não é um caso de ação justa, que vai ali em desconformidade. Porque ele diz, ó, em desconformidade com o ordenamento jurídico. Mas a repressão do aparato estatal é quando eu uso a própria lei, é quando eu uso a própria força do Estado para usar de força, para reprimir. Entende? Então a repressão do aparato estatal é basicamente utilizar essa capa do Estado, essa força do Estado para provocar injustiça. Então isso não é uma ação justa, é uma ação injusta utilizando a própria força do Estado, certo? Então isso aqui está errado, isso aqui é um exemplo de ação injusta que usa o ordenamento jurídico, que usa a proteção da lei. A letra C diz, conflitos de natureza intercontinental, foge do contexto da questão. A questão ela não está falando de conflitos intercontinentais, conflito entre países, conflitos geográficos, conflitos econômicos. Ela não está falando da ordem geopolítica. Ela está falando sobre a caracterização da filosofia do direito, entre a diferença de direito e justiça. Então aqui foge do contexto da questão. A letra D diz, manifestações de movimento sindical. Muita gente ficou nessas daqui. Só que você deveria prestar atenção no seguinte ponto. Em desconformidade com o ordenamento jurídico, é um exemplo de ação justa, ou seja, o que é algo que pode ser considerado justo, mesmo que seja contra uma regra, ou seja, contra a lei. Manifestação do movimento sindical é uma ação justa,
mas não é algo contra a lei. Está previsto na Constituição o direito à greve, o direito de organização sindical. Então, por exemplo, a organização de uma greve não é em desconformidade com o ordenamento jurídico, isso é garantido pela lei que pode ser feito. A mesma coisa, mobilização de agremiações estudantis é um exemplo de ação justa, que busca ali pautas, justiça, mas isso não é contra a lei. Não existe uma lei que proíba agremiações estudantis, não existe uma lei que proíba o movimento sindical. Então isso não é em desconformidade com o ordenamento jurídico. Muita gente marcou ali letra D ou letra E, porque não se ligou nesse ponto da questão. O que ela queria que você marcasse, que você entendesse a diferença de direito e justiça. E justiça, muitas vezes, é ir contra aquilo que está previsto na lei. Por isso que é caso de desobediência civil, gabarito letra A. Questão pancada, hein? Uma das quintas, ficou ali entre a quinta mais difícil na TRI do Enem. Você acertou? Comenta aqui o que você achou dessa questão e bora para as próximas.